Primeiro eu gostaria de agradecer todos vocês por estarem aqui hoje comemorando esse Dia Internacional do Solo, né, todos juntos, e agradecer a organização do evento por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho das pesquisas que a gente vem desenvolvendo no Brasil. Então, para tratar do assunto que eu vim aqui, que eu vim aqui falar para vocês, eu dividi a apresentação em 3 grandes etapas, vamos dizer assim. Então, logo no início, eu quero falar um pouquinho dessa perspectiva, né, da minha compreensão, da minha reflexão, do que nós precisamos para alcançar solos saudáveis no Brasil. E depois trazer alguns resultados de pesquisa sobre como a integração lavoura-pecuária e a adubação de sistemas são capazes de promover essa qualidade, essa saúde do solo no Brasil. Então, para começar, eu trouxe aqui esse banner, né, da FAO, que fala um pouquinho do que são esses solos saudáveis que a gente está discutindo aqui, então, que vão prover, né, essas funções chaves e esses serviços ecossistêmicos. E quando a gente fala de ecossistema, né, é sempre bom a gente relembrar de onde que a gente veio e um pouquinho todos esses benefícios aqui que são descritos vêm muito dessa relação íntima, né, que solo e planta têm desde muito tempo, né, desde que o ser humano, nenhum de nós, estávamos aqui. Então, o próprio desenvolvimento do solo se deu pelo aprofundamento das raízes das plantas, lá no período devoniano, e o próprio desenvolvimento das plantas se deu também por esse aprofundamento dos solos. Então, essa relação muito, muito íntima desde muito tempo. Então, a gente olhando para os ecossistemas, né, para entender como se desenvolveram e o que a gente tem que buscar para alcançar esses solos saudáveis, a gente vai ver, isso aqui a Mariângela já mostrou, né, que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade de plantas do mundo. Então, não tem como a gente dissociar a biodiversidade de plantas dos solos saudáveis no Brasil, né? Porque foi assim que ocorreu naturalmente. Então, o que a gente tem que buscar nos nossos sistemas de produção é essa maior biodiversidade. No entanto, desde o ano 1500, quando o Brasil foi colonizado pelos europeus, que a gente enfrenta vários ciclos de monocultivos. Atualmente, a gente está no ciclo, né, dá para a gente dizer, da soja. Então, o nosso grande desafio, que eu vou focar aqui para vocês, é como a gente pode diversificar os sistemas produtivos do Brasil, que contam com a soja como cultura principal, que é uma cultura importante não só para o nosso mercado interno, mas também para o mercado externo, como já foi bem refletido aqui também por outros palestrantes. E o que eu vou tentar mostrar aqui, então, na apresentação para vocês é que esses sistemas integrados podem ser, né, esse primeiro passo para a gente mudar esse cenário. Então, de promovendo uma maior diversificação nos nossos sistemas. Os sistemas integrados, na verdade, eles já estão sendo muito adotados em diversas regiões do Brasil. Eu venho desse estado mais ao sul, aqui, o Rio Grande do Sul, em que a gente já tem praticamente 1/3 da nossa produção feita sob pilares da integração lavoura-pecuária e do plantio direto. E, atualmente, o sistema integrado mais adotado no Brasil, aqui com 83%, é a integração lavoura-pecuária, que é onde eu vou focar para falar para vocês um pouquinho dos nossos resultados de pesquisa. Muitos autores no Brasil, né, já vêm refletindo sobre como o solo muda e a nossa própria interpretação do solo tem que mudar quando a gente passa para sistemas ditos mais complexos, como os sistemas integrados. Então, nós viemos de uma base aqui que era muito ligada ao próprio manejo dos solos aqui da Europa, né, devido a toda a colonização também que nós tivemos. Então, trouxe muito isso do preparo do solo, que nós já aprendemos que não funciona, né? Então, hoje a gente tem o plantio direto como base, que a gente já tem muitas mudanças nessa auto-organização do solo, e os sistemas integrados seriam, então, esse ápice de aproximação dos nossos ecossistemas naturais dentro de um agroecossistema. E tem 2 processos que eu vou focar aqui na palestra, que são fundamentais para a gente entender, que é a ciclagem de nutrientes, que vão acontecer em maior intensidade nesses sistemas, e o acúmulo de matéria orgânica. E a gente já vê, né, a olho nu, depois o professor Jucinei vai falar um pouco também dessas metodologias mais participativas, a gente olhando para o solo já entender como tem coisas diferentes, né, isso aqui é numa propriedade rural,
em que aqui a gente observa claramente no solo sob o sistema integrado, a gente está tendo a ciclagem de nutrientes, esse material orgânico em decomposição, e o acúmulo de matéria orgânica por essa diferença até na coloração do solo. Mas a pergunta é, como que a integração lavoura-pecuária aumenta, né, é capaz de aumentar esses níveis de matéria orgânica do solo, que no nosso clima a gente é altamente dependente da matéria orgânica do solo para ter capacidade de troca de cátions no nosso solo, né, segurar os nutrientes, porque a nossa mineralogia não faz isso, ao contrário dos solos aqui da Europa. Então, isso aqui já é um trabalho um pouco antigo, né, em que foi o principal que a gente descobriu, o que a gente precisa para acumular matéria orgânica no nosso clima. Em primeiro lugar, plantio direto. Né, não tem como a gente pensar em acumular matéria orgânica com preparo convencional. E no plantio direto, nós precisamos acumular aí pelo menos 10 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Então, essa é a nossa meta para os sistemas produtivos. O que dificilmente a gente consegue só com culturas de grãos. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês de 3 safras no ano. Claro que a gente tem culturas que podem produzir mais matéria seca, mas com 3 safras a gente ainda não alcança, né, essa quantidade de resíduo, de palhada que tem que ficar. Não alcançamos aquelas 10 toneladas. E por isso que vem as pastagens, então, integradas com as lavouras, como uma alternativa para o acúmulo de matéria orgânica. Pensando nisso, então, o nosso grupo de pesquisa lá do Rio Grande do Sul implementou um experimento que hoje ele já está com 23 anos, né, um experimento de longa duração, em que nós temos sempre no verão a soja e no inverno a gente tem a integração lavoura-pecuária com os bovinos em pastejo, bovinos de corte. Tá? E os tratamentos, o que a gente testa é justamente qual é a intensidade que a gente pode inserir esses animais em pastejo, e aqui a gente mede pela altura de manejo do pasto, para que haja todos aqueles benefícios de acúmulo de matéria orgânica com rentabilidade também para o produtor rural. E depois, nos primeiros 15 anos, a gente ficou estudando isso de forma bem intensiva, inclusive lançamos um livro e a gente chegou à conclusão que, de fato, os melhores tratamentos, né, a altura de manejo do pasto que deve ser preconizada é essa aqui, que seria um pastejo moderado. Tá? Então, com o pastejo moderado, o que a gente tem? Não temos aqui, média de 19 anos, não temos prejuízo na produtividade da soja, né? A média desses 19 anos foi 47 sacos por hectare, e o equivalente, essa renda do inverno com a integração lavoura-pecuária, seria o equivalente a mais 26 sacos de soja aí ao longo desses 19 anos, ou seja, promovendo uma renda para o produtor rural, né? Sem prejuízos. E o que acontece no solo quando a gente faz a integração lavoura-pecuária? Então, vamos colocar como se fosse uma cerca aqui no meio, e a única diferença é que do lado esquerdo vai ter o pastejo, né? Aquele pastejo moderado que eu mostrei para vocês. Isso aqui é um resumo de vários estudos que a gente fez, identificando essa dinâmica que eu vou mostrar para vocês. Tem algumas citações ali embaixo, depois quem tiver interesse eu até posso enviar os artigos. Tá? Então, o que a gente vê, obviamente, né, a olho nu, é o que está acontecendo acima da superfície do solo. Essa área aqui ela vai ter um maior crescimento, porque aqui o animal está consumindo essa matéria vegetal que está sendo produzida. Mas o que a gente não vê é o que está acontecendo embaixo. Né? A herbivoria, o estresse da herbivoria, moderadamente, que é o que a gente mediu nesse experimento, é capaz de fazer com que essa pastagem perfile mais e enraize mais, né? Produzindo maior biomassa radicular e até camadas mais profundas. E isso num processo contínuo até o final desse ciclo de pastejo, em que a gente já vê as plantas sem o estímulo da herbivoria entrando em senescência, com uma grande quantidade de palhada aqui em cima, mas pouco raiz aqui embaixo, enquanto aqui as plantas ainda permanecem vivas e com raízes até camadas mais profundas, como eu falei. E aí, entrando os números, né, que eu falei para vocês, a gente também analisou isso. Ó, aqui primeiro, então, a biomassa, né, residual acima da superfície do solo. É claro que aqui a gente vai ter bem mais. Mas a gente tem também a contribuição do esterco, que nós medimos. Isso, na média, fica 1 tonelada de matéria seca por hectare de esterco. E o grande diferencial é a contribuição das raízes, em que a gente tem 3 vezes mais produção de raízes quando nós temos a pecuária, comparativamente a quando nós não temos a pecuária. Então, notem que a gente quase alcança aquele número das 10 toneladas de matéria seca por hectare apenas no inverno. Né? Ainda tem toda a produção de palha do verão. Tá?
E o mais importante, a gente tem essa maior produção de matéria seca das raízes que tem um coeficiente de umificação, ou seja, o que realmente vai virar carbono, matéria orgânica, no solo muito maior do que a parte aérea. E aqui tem um compilado, né, de vários autores. É claro que isso varia bastante para as raízes, porque depende de qual tipo de raiz a gente está falando, mas sempre maior, né? Quanto mais raiz, mais carbono no solo do que se a gente comparar a mesma quantidade com a biomassa aérea das plantas. E aqui um compilado de vários trabalhos que já demonstraram isso no Brasil, tanto aqui no bioma cerrado, né, na nosso clima tropical, né, que eu trouxe resultados de 4 estados diferentes. Em verde seria só soja, só culturas de grãos, né? Em azul a integração lavoura-pecuária e em cinza apenas pecuária. Então, demonstrando que a integração lavoura-pecuária acumula mais carbono ou a mesma coisa do que as áreas de pecuária e sempre mais do que quando a gente tem somente a lavoura. E aqui resultados também do subtrópico, mostrando a importância de quanto maior o período da fase lavoura, dentro da integração lavoura-pecuária, maior é esse acúmulo de carbono também. E eu disse que ia falar de 2 assuntos, né? O primeiro era acúmulo de matéria orgânica, que eu falei até aqui, e agora, mais nessa parte final da apresentação, falar um pouquinho da parte da ciclagem dos nutrientes. Então, eu também trouxe aqui um banner da FAO e da Aliança Global pelo Solo, que mostra a importância, né, da gente entender os ciclos naturais dos nutrientes, de otimizar isso para não ser altamente dependente de fertilizantes serem adicionados ao solo. E, minimamente, o que a gente tem que fazer é repor esses nutrientes que são exportados na colheita para manter esses solos saudáveis. E se a gente for olhar como ocorre essa exportação de nutrientes, essa remoção de nutrientes nos produtos da lavoura e nos produtos da pecuária, a gente vai ver que a lavoura, a gente vem chamando no nosso grupo de pesquisa, é a fase exportadora de nutrientes, porque são quantidades muito maiores que são levadas de nutrientes junto com os grãos na colheita, se a gente for comparar os produtos da pecuária, seja carne ou seja leite. Então, a gente vem chamando que a fase lavoura é a fase exportadora e a fase pecuária é a fase cicladora. E a gente fez um trabalho também que durante 14 anos nós avaliamos, né, essa exportação de nutrientes e teve aí, foi de 99,5% a 94% de toda essa exportação de nutrientes nos produtos agropecuários aconteceu pela lavoura. Nesse exemplo aqui, a gente tinha produção de milho e de soja, e o pastejo de ovinos, que colaborou aí com 0,5% a 6% apenas da exportação de nutrientes. Refletindo, então, sobre essa ciclagem de nutrientes, esse fluxo de nutrientes, a gente vem com uma nova proposta de manejo de nutrientes. Tá? O que é feito até hoje na maioria das áreas de integração lavoura-pecuária no Brasil? A gente tem o período da lavoura, aqui eu trouxe só um exemplo, né, que seria de outubro a março, e de abril a setembro a gente teria o período da pecuária. Essa adubação tradicional, e que se a gente for abrir os livros, né, os manuais de adubação ao redor do mundo, ela é uma adubação muito baseada por cultura. A gente olha cada cultura e aduba para ela. E é isso que vem sendo feito na maioria das regiões do Brasil atualmente. Então, a gente tem a entrada dos nutrientes na semeadura da soja, né, que fósforo e potássio, porque o nitrogênio, como a Maria Ângela demonstrou, vem pela fixação biológica de nitrogênio, e a saída aqui na colheita dos grãos. Então, coloca e retira. Né? Essa fase, olhando só para a fase lavoura. E o que acontece? Muitas vezes as nossas pastagens não são adequadamente adubadas. Né? A gente, quando tem uma adubação, a gente não tem uma tradição, uma cultura dos produtores rurais brasileiros de adubar a pastagem. Quando tem algo que é adubado, é um pouco de nitrogênio via ureia, principalmente. Pensando também nessa baixa exportação de nutrientes, que não teria muita, né, lógica, vamos dizer assim, ter essa adubação. Mas, relembrando, essa fase lavoura é a pastagem bem nutrida que vai nos garantir um maior acúmulo de matéria orgânica, como eu mostrei antes. Então, pensando em tudo isso, e nesses 2 grandes momentos em que a gente tem as saídas de nutrientes, que a gente vem propondo esse novo manejo de nutrientes que a gente chama de adubação de sistema, que é olhar para todos os fluxos de nutrientes que acontecem e fazer a adubação logo depois da maior remoção que tem, né? Numa adubação de reposição de nutrientes. Então, a gente não aduba soja,
né? Deixa essa soja produzir com o que tem e repõe esses nutrientes que são removidos na colheita da soja na semeadura da pastagem. Então, o fósforo e o potássio, que foi removido na colheita da soja, entra logo depois, e com um pouco de nitrogênio para estimular o crescimento dessa pastagem, que geralmente é uma gramínea. Então, a gente aproveita esse potencial da ciclagem dos nutrientes da fase pecuária para produzir mais matéria seca, acumular mais matéria orgânica no solo. E agora a grande questão é, será que isso tem algum prejuízo, né, para os produtores de diminuir produtividade? E como que fica a saúde do solo com esse manejo? Então, nós implementamos também em 2017 um experimento, que vai ser um experimento de longo prazo. Atualmente ele está com 5 anos, que também testa a soja como cultura de verão e o pastejo de ovinos aqui no inverno, num solo bem mais arenoso, como vocês podem ver, do que aquele primeiro experimento. O que a gente testa nesse experimento? A introdução da pecuária em áreas de lavoura. Então, aqui eu vou focar para vocês, como o foco vai ser a questão da adubação de sistemas, mais nos resultados só da integração lavoura-pecuária, né, quando nós temos a pecuária no inverno. E essa época de reposição do fósforo e potássio que é exportado pela soja. Então, na semeadura da soja, que seria a adubação tradicional, ou na semeadura da pastagem, que seria essa adubação de sistemas. Então, aqui, só para entender um pouquinho melhor, esse aqui já é um resultado, um gráfico ilustrativo de um dos primeiros artigos que a gente publicou sobre esses resultados, em que vocês vejam que em todos os sistemas a gente tem o nitrogênio entrando na pastagem, né? O que muda? Ter ou não ter a presença do animal no inverno e a época de adubação do fósforo e potássio. Então, o fósforo e potássio sendo na adubação de sistemas, colocado junto com o nitrogênio aqui na pastagem. E aqui agora eu vou iniciar a mostrar para vocês os resultados, média dos primeiros 2 anos, né, desse experimento. Então, primeiro os resultados na pastagem, a taxa média de acúmulo diário de matéria seca da pastagem, com a adubação tradicional e com a adubação de sistemas. Então, vocês vejam que nós ganhamos 10 quilos de matéria seca por hectare por dia quando a gente faz a adubação de sistemas na pastagem. E, obviamente, isso se refletiu também na produção total de matéria seca dessa pastagem e que nós ganhamos, na média dos 2 primeiros anos, cerca de 1,4 toneladas de matéria seca por hectare. Isso se refletiu nos índices zootécnicos, então nós tivemos também uma maior carga animal com a adubação de sistemas e, consequentemente, um maior ganho por área. Isso já era esperado, né? Agora vamos ver os resultados da lavoura da soja. Então, nos 2 primeiros anos, a soja não respondeu, produziu exatamente a mesma coisa, né, sem diferença estatística, nos 2 manejos, e nós fizemos uma análise também para verificar como que estava a nutrição de fósforo e potássio, e também não houve diferença tanto na adubação tradicional quanto na adubação de sistemas. Agora a gente vai dar um salto, e aí eu ressalto a importância dos experimentos de longa duração para provarem essas hipóteses, para o 4º ano do experimento, em que nós mantivemos, né, uma resposta de maior produção de matéria seca com adubação de sistemas, chegando a quase 3 toneladas de matéria seca por hectare a mais, ressaltando aqui que é tudo a mesma dose que vem sendo utilizada, só muda a época que o produtor rural vai fazer essa adubação. E, a partir do 4º ano, a soja começou a responder. E a soja começou a produzir mais quando ela não era adubada, e sim quando a gente aduba a pastagem, né, maximizando, então, a produção de matéria seca por essa pastagem, que é quem vai construir essa saúde, essa qualidade do solo, e a soja também sendo beneficiada. Nesse ano, nós iniciamos os nossos estudos relacionados a entender um pouquinho mais da qualidade da saúde do solo. Nós fizemos esse estudo que calculou esse índice físico, né, médio de qualidade do solo, com 7 indicadores, em que nós fizemos um índice com curvas de score, aqui como está descrito, depois também eu posso detalhar para quem tiver interesse. E esse foi o resultado, né? Então, vocês vejam que a gente tem um maior índice de qualidade física do solo quando nós temos a integração lavoura-pecuária, independentemente da adubação realizada aqui, né? E uma menor qualidade física do solo quando nós não temos a pecuária no inverno. No 5º ano, que foi o último ano avaliado, seguimos, então, com essas avaliações, tivemos uma resposta ainda maior. A gente produziu mais 6 toneladas de matéria seca por hectare no inverno com a adubação de sistemas.
E na soja também mais do que dobrou a resposta. Nesse ano foram 700 quilos por hectare a mais que foram produzidos com adubação de sistemas. E ampliamos o nosso índice de qualidade. Né? Ampliamos com mais 2 indicadores físicos que não tinham no índice anterior. Esses dados eles ainda estão em tramitação, eles não estão publicados ainda. E incluímos mais 5 indicadores biológicos, que inclui a atividade enzimática, o carbono orgânico do solo e a biomassa microbiana, para formar, então, esse grande índice de qualidade do solo com física e biologia, partindo do pressuposto que a química do solo, a quantidade de nutrientes, está igual entre os sistemas. E, além de analisar somente aqueles índices de forma isolada, nós, naqueles parâmetros, né, nós colocamos esses parâmetros como funções do solo, remetendo àquele primeiro slide que eu mostrei para você sobre o que é, né, um solo saudável que cumpre as suas funções ecossistêmicas. Então, nós analisamos sob o ponto de vista de manutenção da microbiota e ciclagem de nutrientes, dando score para os indicadores. A questão da água, que é justamente o que a gente está comemorando esse ano, né, no Dia Internacional do Solo, a questão da solo e água, então infiltração, armazenagem, disponibilidade de água e aeração desse solo, e o sustentar aqui o crescimento de plantas e resistir à degradação. E o nosso resultado aqui nesse índice então mais global de saúde do solo, aí sim, o sistema integrado com adubação de sistemas se diferenciando de todos os outros sistemas nesse sinergismo entre ter a pecuária no inverno, então ter a integração lavoura-pecuária, mas também mudando o manejo de nutrientes para essa visão mais sistêmica, com adubação de sistemas. Então, um resumo sobre os resultados do Brasil sobre a integração lavoura-pecuária com adubação de sistema é que é possível alcançar maiores produtividades na fase lavoura e aumentar a saúde do solo sem prejudicar ou tendo ganhos, que foi o que aconteceu nos últimos 2 anos, na fase lavoura. E, em outras palavras, né, chamando um pouco os termos aqui do nosso evento, é possível alcançar uma maior produção de alimentos e promover a saúde do solo. Muito obrigada a todos.